Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os pilares de uma boa gestão. E aí, o que você acha desse tema? Você acha que tem sentido, não tem? Então, vamos aí para a gente bater um papo aqui, tá? Antes da gente iniciar aqui, é bacana a gente estar pensando aqui dentro dos nossos principais objetivos dessas novas lives, que é levar para você empreendedor, para você empresário, dicas sobre gestão, sobre planejamento, estratégicas para potencializar aí o seu crescimento e melhoria como empresário. Então esse é o meu objetivo, tá? Então, sobre esse pilares de uma boa gestão, é um tema que é muito importante. Eu tenho aí vários alunos, clientes que me pediram para a gente falar aí desses pilares sobre a gestão, e aí eu vim aqui bater um papo com vocês. Então olha só, não deixa aí de ir no aviãozinho, fazer aí deixar aí o seu comentário, mas principalmente aí no aviãozinho e chamar mais pessoas para a gente estar aí conversando, batendo esse papo. Bacana? Então vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, pessoal, vocês podem estar interagindo, você pode estar colocando aqui nos seus comentários. Bacana? Então beleza, antes da gente falar, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Humberto, eu sou empreendedor, empresário contábil e o meu objetivo é levar a gestão a vocês empreendedores. Então, o meu objetivo, a minha missão é de potencializar o seu crescimento, o seu sucesso como empresário. E isso eu sempre bato naquela premissa do equilíbrio do seu profissional com o seu pessoal, ok? Então vamos juntos aí. Deixa eu colocar aqui o óculos, porque hoje a gente tem um conteúdo aqui bem bacana, bem interessante. Bom, como eu falei, sempre as pessoas vêm me perguntando: poxa, como que eu posso melhorar a minha gestão? Qual que é um passo a passo? Quais são os pilares que eu preciso ter para ter uma boa gestão e um crescimento aí sustentável do meu negócio? Então a gente vai falar sobre esses pilares. Então você pode pegar aí o seu caderninho, o seu bloco de notas aí, as suas anotações dentro do seu celular, que a gente vai estar batendo um papo bem bacana, tá? Primeiramente, eu quero comentar sobre você empreendedor, a importância de você ter uma visão sistêmica, tá? Então, o que é isso? Mesmo você sozinho, você precisa pensar que você empresário, você precisa de entender de um todo da sua empresa. Então, quando a gente fala sistêmico, são todos os setores da sua empresa. Então, vamos começar aqui pelo departamento comercial, que é onde você vende, você se relaciona ali com o cliente. Muitas vezes você é o expert, mas muitas vezes não. Então você precisa entender. Então muitas vezes você delega isso para alguém, mas você como empreendedor é dos setores que você precisa compreender. Aí nós temos do outro lado o financeiro. Ah, mas eu não gosto de finanças. Mas muitas vezes o seu sócio ou alguma pessoa da sua confiança, ou até mesmo você terceirizar, você pode estar controlando isso. Agora, o importante é que você entenda. Muitas vezes você não precisa fazer tudo, mas você precisa entender de cada um desses setores. E aí nós temos um outro aqui que é pessoas, né? A importância de você gerir pessoas, de você entender. Então, você empreendedor que está me assistindo aqui nessa live, é muito importante mesmo sozinho, você pensar na contratação de um funcionário, como MEI, ou você que é microempresário, que tem vários funcionários, a importância de você gerir pessoas. Muitas vezes você delega isso para alguém, mas é muito importante que você empreendedor, você empresário, acompanha também. A outra parte é o marketing, né? Então hoje, principalmente nesse momento agora que nós estamos passando, a gente cada vez mais está mais forte o marketing. Muitas vezes você pode delegar isso para um terceirizado, para uma agência, mas o que é importante? Você empreendedor acompanhar tudo isso aí, tá? E também lá o setor de processos. Então a gente vai falar que é um dos pilares aqui, a importância do processo dentro da sua empresa.
desde ali do atendimento até o final, quando o seu cliente adquire o seu produto ou serviço. Então a visão sistêmica, antes da gente iniciar, é isso, você empreendedor entender o todo da sua empresa. Bacana? Bom, o primeiro pilar que eu quero falar é sobre planejamento estratégico, tá? Então o planejamento estratégico é aquele momento onde você define onde você quer chegar, quais que são as suas estratégias, quais que são as suas metas, como que você vai elaborar, ter indicadores, métricas, ou seja, onde que você deseja chegar, onde que você almeja chegar como empresa. Então isso é um planejamento estratégico. Então é uma ferramenta que você tem ali que pensar, fazer toda uma análise de cenários para construir o seu planejamento estratégico. E aí, nesse momento que nós estamos passando, momento de crise, né, que nós já estamos aí no segundo ano de crise, e aí eu quero que você comenta aqui comigo nos comentários, tá? Que você coloque aqui. Nós estamos já no segundo trimestre desse ano. Então, olha só, você, o ano passado, ou no início desse ano, você fez ali o seu planejamento estratégico. Me responde aqui nos comentários, você teve que mudar diante desse momento de crise? Comenta aí para mim. Eu, como empresário, também como você, tive que fazer as adequações. Então, muitas vezes, quando a gente pensa no planejamento estratégico, muitas vezes a gente pensa no semestre, a gente pensa no ano. Só que, pessoal, em momentos de crise, nós precisamos recuar aqui um pouquinho e encurtar esse prazo. Então, eu, como empresário, eu divido aqui por trimestre. Só que em momentos de crise, como nós estamos passando, desde o ano passado, a gente vem ali monitorando, fazendo ali ajustes no nosso planejamento estratégico. Então, compartilha aí comigo se aconteceu isso com você, né? Já colocaram aqui que sim, aconteceu isso. Por quê? Porque as coisas estão mudando, né? Então, a todo momento, é o cenário, é a economia, é o nosso cliente, é concorrente, a gente tem que mudar todo esse cenário. Então, é muito importante que você tenha toda essa questão do seu planejamento, onde estão as suas metas, e analise mensalmente. Então, muitas vezes, nós estamos aqui agora no segundo trimestre, você vai ali e faz as modificações. Eu fiz um planejamento de fazer uma ação de marketing, mas aí, de repente, teve alguma mudança, o que a gente tem que fazer? A gente tem que rever, né, a nossa estratégia. Então, isso é muito importante e é imprescindível você ter aí um planejamento, esse acompanhamento. Se você concorda comigo, coloca um sim aí, vai colocando. Algumas pessoas aqui já colocou, a Geisiane, a Michele. Sim, nós tivemos aqui que mudar, né? Muitas vezes a gente precisa modificar dentro do nosso planejamento estratégico. Bom, então, dentro, como eu falei, que gostaria de dar algumas dicas, você já pode começar a anotar. O que é preciso para esse pilar planejamento estratégico? A primeira é você definir objetivos da sua empresa. Então você tem que definir ali claramente, juntamente com o sócio, juntamente com o seu time, com a parte estratégica, mesmo que for sozinho, você tem que fazer a definição dos objetivos. Uma ferramenta que você pode utilizar é a análise SWOT, onde que você vai avaliar o ambiente interno e o ambiente externo. Se você quiser entender um pouquinho sobre isso, você pode ir lá no meu canal, eu tenho um vídeo onde eu e a minha sócia compartilha como que a gente faz, como nós fizemos a nossa análise SWOT no último ano. Então é bem interessante, depois você dá uma pesquisada lá, tá? Você analisar, avaliar os ambientes externo e interno dentro do seu cenário aí como empresa. Então é importante dentro, e a análise SWOT, ela te dá todos esses critérios, essas informações para você verificar isso aí, tá? Outra questão importante que você pode anotar é você definir estratégias de marketing.
Principalmente agora, nesse momento que o marketing online está tão forte, que a gente precisa tratar as nossas estratégias, a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa fazer, pessoal, investimentos, tá? Dentro desse planejamento, e também a parte de processos, a parte de finanças, de RH, operacional, para ver a sua capacidade de absorver a demanda, de se adaptar, como que você pode estar fazendo aí dentro da sua empresa. Então, tudo isso está dentro do planejamento estratégico. Você ter essa análise e realizar e definir todos esses objetivos. Fazer ali, dentro do seu planejamento estratégico, você pode trabalhar com orçamento, analisar ali seus custos variáveis, seus custos fixos, os seus investimentos. Então, tudo isso dentro do cenário do pilar planejamento estratégico. Tranquilo? Vamos que vamos. Bom, depois do pilar planejamento estratégico, a gente vem para o pilar processo, onde que você define processos. E olha só, na minha opinião, o processo é aonde você encanta o seu cliente, tá? É aonde que você consegue dar uma boa experiência com o seu produto ou o seu serviço. É aqui, através de cada processo, que você vai fidelizar, que você vai ser reconhecido, que você vai ter indicações. Então, é nessa parte aqui de processo. Muito importante, pessoal, na parte de processo, você ter ali início, meio e fim. É muito importante. Então pensa desde o seu atendimento, tá? O momento que o seu cliente te procura, até o momento que ele fecha negócio com você, do seu serviço ou compra o seu produto. Tudo isso, gente, é experiência do cliente. E aí, como que está o seu processo? Então vamos pensar, você que está vendendo online roupas. Então, desde aquele momento que você divulgou ali, fez uma campanha, fez alguma ação de marketing, o cliente entrou em contato com você. Qual que é o primeiro processo? Relacionamento, através de um WhatsApp, através de um e-mail, até mesmo por telefone, através de uma call, uma ferramenta de reunião online. É processo. Então você tem que estar ali, um processo detalhado para você recepcionar e dar uma boa experiência para esse cliente. Aí depois o cliente fala para você, tá, eu quero o seu produto. E depois? Aí tem o processo de você despachar a mercadoria, que essa mercadoria chegue ao seu cliente. Tá vendo? É processo. E finalmente você tem um processo que é um processo de pós-venda, que você pode ligar, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, perguntando se o seu cliente ficou satisfeito e com a experiência que ele teve. Então analisa aí. E você que, se a gente for pensar num exemplo de um atendimento físico, pessoal, desde o momento que o seu cliente entra na sua empresa, que você tem uma postura de atendimento, que você trata bem o seu cliente, que você se dispõe a entender a necessidade do seu cliente. Acompanha o seu cliente, leva o seu cliente no caixa, no momento que ele faz o pagamento, você dá o seu cartão, você cadastra ali as informações do seu cliente, que você se relaciona. E aí? Tudo isso, pessoal, é processo. E aí, quando a gente fala em processo, a gente tem que pensar em todos os processos da sua empresa. E aí, continuando na nossa anotação, anota aí quais que são os cuidados e o que tem que ser avaliado e validado por você nesse pilar definição de processos. Primeiramente, você precisa mapear os seus processos, todos, desde o atendimento, desde a parte de produção, da parte de vendas, a parte financeira, tudo, pessoal, é experiência com o cliente. Todos esses processos, eles precisam ser mapeados. Muitas vezes, quando você mapeia um processo, você analisa a capacidade produtiva. Ou seja, será que você consegue absorver essa demanda? Imagina que você tem uma confecção. Será que você consegue absorver toda essa demanda do mercado? Então é muito importante você estar analisando isso. A outra questão são pessoas. Quando você faz o mapeamento do processo, você precisa pensar quais são as pessoas certas
corretas para cada um desses processos. E aí, a gente tem que analisar perfil comportamental. Bom, existe, gente, perfil comportamental para cada vaga. Então, muitas vezes você pega, vamos dar o exemplo de uma pessoa de vendas, uma pessoa do atendimento. Analisa aqui comigo. Se você colocar uma pessoa que é mais fechada, que é mais introspectiva, que é muito séria, que não gosta e não tem muita facilidade de se relacionar, analisa aí esse processo, como que vai ser a experiência do seu cliente. Muitas vezes não pode ser uma experiência ruim, concorda comigo? Então olha só, quando você analisa o perfil dele e pensa assim, poxa, dentro desse cargo aqui de vendedor, de atendimento, eu preciso colocar uma pessoa mais influente, uma pessoa mais simpática. Você pode ter certeza que, analisando esse perfil do seu colaborador, você vai ser mais assertivo e vai ter mais resultados ali naquele cargo, naquele processo. Se você quiser entender um pouquinho sobre perfil comportamental, lá no meu canal, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve lá, Marcos Humberto Contador, que toda semana tem conteúdo novo lá sobre gestão, sobre dicas, insights para ajudar vocês aí. Lá no nosso canal, eu fiz uma live com uma fisioterapeuta que é coaching, que é a Flávia, tá? A Flávia, ela, nesse bate-papo, o que nós fizemos? A gente falou, ela descreveu os principais perfis comportamentais, deu exemplos, e aí é muito importante. Pegando o exemplo aqui da minha empresa, eu tenho pessoas que ficam mais na parte do escritório, na parte ali de processo. Eu não preciso colocar, eu preciso de uma pessoa com perfil o quê? Mais analítico. Para quê? Para fazer as coisas com mais detalhe, com mais cuidado para não errar. Agora, imagina na recepção. Eu não posso colocar uma pessoa que não gosta de lidar com pessoas na minha recepção. Senão, o que vai acontecer? Eu vou dar uma experiência ruim para o meu cliente. Então, por isso que é muito importante essa parte de você entender o perfil de cada um dos seus colaboradores. E muitas vezes, o colaborador, às vezes ele é bom, mas ele não está alocado no lugar certo, na posição certa dentro da sua empresa. Então pensa nisso aí. E para fechar, o fluxograma do processo. Então cada um desses processos, você pode fazer um fluxograma com passo a passo, com o que cada um tem que fazer. Eu já ouvi em aulas, principalmente na época que a gente estava dando aulas aí presenciais, às vezes as pessoas falavam assim, mas um atendimento desse não pode ficar muito mecânico, né? Uma coisa assim, muito certinha. Não, quando você pensa num processo, é só você fazer aquilo ali com tranquilidade, mas quando você tem um fluxograma, um passo a passo para seguir, o que acontece? Pensa você do atendimento, você vai ter vários atendimentos, 10 pessoas foram atendidas para você. Se você tiver um padrão, você vai dar uma boa experiência para todas essas pessoas. Então, essa que fica a dica aí para vocês. Bacana? Coloca aí para mim se tem sentido, se vocês estão gostando aí até o momento desses pilares. Enquanto isso, eu vou colocando aqui mais uma aguinha aqui. Beleza? Bacana, top. Juninho da autoescola, Michela. Gratidão por vocês estarem aqui, tá? Vamos lá, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir interagindo aí, colocando aqui. Bacana? Bom, então falamos do primeiro pilar, planejamento estratégico. O segundo pilar, processo, a definição de um bom processo, tá? E agora, quando você tem um processo, coloca aqui para mim, quando você tem um bom processo, do que a gente precisa? A gente precisa do terceiro pilar, que é o que? Pessoas, né? Nós precisamos de pessoas. E aí eu quero comentar com vocês um grande gargalo, uma grande dor que os meus clientes, que os meus alunos e eu também, a gente sofre, né? Que é uma dor dos empreendedores, você encontrar pessoas que conectam, tá? Com a sua empresa, que conectam com a sua missão, com o seu propósito. E para isso é muito importante, tá? É muito importante você ter pessoas que estejam conectadas com o seu objetivo, tá? Bom, a Michela colocou aqui, essa questão de perfil é fundamental, pessoa certa no local certo. Sim, Michela, perfeito.
É isso, porque muitas vezes, Michela, você pode pegar ali uma pessoa que ela é do financeiro, ela precisa ser muito analítica, ela precisa ser muito detalhista, e você coloca ela num local que não tem nada a ver. Bacana? Perfeitamente aí, show de bola o seu comentário aí. Bom, a gente voltando para o pilar pessoas, esse pilar é aonde que potencializa, pessoal, o crescimento da sua empresa. É aqui que a sua empresa vai mudar o patamar. Mas para isso você precisa de colaboradores, de pessoas envolvidas com o seu propósito, que a gente chama de fit, né? Você ter fit com a sua empresa. Então isso é muito, mas muito importante. E depende de você, empreendedor? Sim, muitas vezes depende de nós empresários, aí eu vou me incluir, que a gente precisa motivar essas pessoas. A gente precisa mostrar a nossa cultura, qual que é o nosso objetivo, o que nós queremos como empresa. Eu sempre falo, para quem vai abrir empresa, para quem está com a sua empresa aberta, funcionando, olha só, gente, não é interessante a gente ser mais uma empresa no mercado. É mais uma empresa que está, mais um restaurante, mais uma lanchonete, mais uma empresa que está vendendo roupas, mais um salão de beleza. Não. Nós temos que entrar com diferencial. E para isso, a gente precisa de pessoas. Eu confesso que muitas vezes, quando eu sou encantado dentro de uma empresa, a maioria das vezes, isso é feito pelo dono da empresa, pelo dono do negócio. E aí você analisa, pensa, você que está assistindo essa live agora, como que está aí na sua empresa? Qual que é o relacionamento, tá, que você tem? Qual que é o relacionamento que o seu colaborador está tendo com o seu cliente? Você já prestou atenção? Eu observo muito isso aqui, porque muitas vezes, quando eu vou atender o cliente, ele passa pela minha recepção. E lá na recepção tem o pilar número 2, que é o processo. Então tem todo um processo que essa pessoa da recepção ela faz. E aí o que acontece? Quando eu recebo esse cliente na minha sala, eu valido algumas coisas, eu pergunto algumas coisas para me validar se essa pessoa realmente deu uma experiência. E muitas vezes você pergunta, às vezes o cliente liga, ele te fala, tá, você foi lá na minha empresa, mas e aí, como que foi a experiência? Quem te atendeu? Resolveram o seu problema? Pessoal, quando a gente faz isso, aí a coisa começa a mudar. Bacana? Vai falando aí para mim se tem sentido, tá? Bom, Roberta, NutriCheck Benefícios, Tati, Valci, show de bola, gente. Obrigado pela presença de vocês aí. Vai colocando aqui. Para você que entrou agora, a gente está falando aqui sobre os pilares de uma boa gestão, tá? Então a gente falou aqui sobre o primeiro pilar, planejamento estratégico, o segundo pilar, definição de processos, e agora a gente está falando sobre pessoas, tá? E aí você vai interagindo aí, bacana? Então vamos lá. Bom, uma coisa que eu coloquei aqui, que vocês precisam colocar, tá? É você buscar pessoas no mercado que se conectam com o seu propósito, com a sua missão de empresa. Então isso é algo que você tem que anotar e fazer uma avaliação. Porque, olha só, muitas vezes você pode estar aí dentro da sua empresa com pessoas que não têm nada a ver com o seu negócio. Então muitas vezes você conversando com ela não sabe o que quer. Ela não quer entregar algo diferenciado para o seu cliente. E aí o que vai acontecer? Não vai ter conexão, ela não vai obedecer os processos, ou se ela for fazer os processos, ela vai fazer coisa muito mecânica, muito sofrida, e aí não vai dar uma experiência legal para o cliente. Aí fica, como se diz, não dá uma experiência, e aí o que pode acontecer? O seu cliente deixa, né, de fidelizar com você. Bacana? Beleza, Anderson, nós conversamos essa semana, né, Anderson? Fizemos aí uma consultoria, um treinamento, show de bola. Obrigado por você estar aqui. Bom, o Juninho colocou aqui, ó, não deixa o cliente perguntar, acha o problema do cliente, público-alvo. Show de bola, Juninho. Valeu aí pelo seu comentário. Bom, quando você encontra esses colaboradores, essas pessoas que têm aí fit
com a sua empresa, que se conectam, aí vem a sua parte. Você tem que investir em treinamentos, em capacitação. Porque hoje, o que acontece? Muitas vezes, você que é empresário, você que é empreendedor, você precisa investir nesse pilar pessoas. E as pessoas não podem. Hoje, nós consumidores estamos cada vez mais exigentes. O mercado está cada vez mais competitivo. E aí o que nós temos que fazer com os nossos colaboradores e nós mesmos empresários? Se capacitar, se diferenciar, buscar inovação. Então a gente não pode parar. Então você, empreendedor, tem que capacitar, tem que ter treinamento contínuo, tanto com você que é empresário e principalmente com o seu time, para que você possa dar uma experiência ali para o cliente. A outra questão que eu quero falar, quando você encontra pessoas certas, corretas para a sua empresa, você pode instigar, você pode desafiar essa pessoa. A gente chama isso de sair fora da caixa. Então, muitas vezes, aí na sua empresa não tem um departamento de marketing. Bacana. Não tem, estou precisando terceirizar. E às vezes você tem um colaborador que ele tem habilidade, que ele tem ali, dependendo da geração, ele tem muita facilidade, ele entende um pouco. Poxa, instiga esse cara para ele ajudar, para ele montar um departamento de marketing, para ele construir ali algo com você. Então, quando você encontra essas pessoas, você instiga, você desafia elas. Então, é algo que você anota aí que é importante, tá? E depois, você não pode se esquecer que cada etapa, cada conquista, ela tem que ser, pessoal, comemorada, ela tem que ser celebrada. E quando a gente fala em pessoas, é muito importante você empresário, você gestor, você empreendedor que está me assistindo, que você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer o que foi feito. Você precisa comemorar. Muitas vezes você tem uma meta. Vamos pensar lá no planejamento estratégico, no primeiro pilar, que você colocou lá uma meta de aumento de clientes ou de faturamento. Aí você colocou lá que quer aumentar 30%. E aí no primeiro trimestre você aumentou 10%. E aí o que você tem que fazer? Chamar o time e comemorar e celebrar. Cada departamento falar, nossa, que bacana, que show, gente, olha aqui. Muitas vezes a pessoa fica esperando os 30% para comemorar. Não, você precisa comemorar cada percentual que você está evoluindo, tá? Então assim, dia após dia, conquistou 1%, 2%, comemora. Então isso é muito importante. Dentro desse pilar de pessoas, você empreendedor, comemorar junto com o seu time e principalmente reconhecer. Você, além de você, porque muitas vezes o empreendedor ele só cobra o resultado. Bacana, a gente precisa, para dar uma experiência boa para o cliente, realmente a gente precisa cobrar resultado dos nossos colaboradores. Porque muitas vezes eles nos cobram, você precisa me pagar em dia, me pagar mais, eu preciso ganhar comissão, eu preciso fazer isso. Bacana, você está no seu direito, colaborador. Mas e qual que é a sua resposta? O que você está entregando para a sua empresa? Então analisa aí como que está o seu time, como que estão os seus colaboradores. Se essas pessoas não estão entregando o resultado, é o seu papel de empreendedor analisar cada um dos departamentos, cada um dos processos que eu te falei do segundo pilar e principalmente cada pessoa que está ali, você entendeu? Então olha só, é muito importante isso. Bacana? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Hélia, boa noite, você pode me ajudar com alimentos, por favor? Imploro a ajuda de você, estou nem conseguindo pagar meu aluguel e nem alimentos. Tá, vamos lá. Essa ajuda de alimentos, Eli, você podia detalhar aqui um pouquinho. Não ficou claro aqui a sua dúvida, tá? Eu não entendi se você trabalha com segmento, se você está colocando aqui que não está conseguindo pagar o aluguel, não ficou claro, tá? Se você puder aí complementar a sua pergunta, tá bom? Mas vamos lá. Para a gente fechar aqui esse pilar de pessoas, você tem que colocar aí uma coisa que é muito importante é você ficar atento, tá? Ficar atento, tá?
como que você está contratando? Espera aí, como que está o processo de contratação na sua empresa? Independente se você tem um, se você tem dois funcionários, como que você está contratando? Você está fazendo ali um processo seletivo? Você tem processos ali para contratar? Isso é muito importante quando a gente fala no pilar pessoas. Essa semana eu falei com uma parceira minha, ela trabalha com recursos humanos e ela compartilhou comigo algumas coisas. O nome dela é Aline, a gente está se organizando aí para fazer uma live para a gente falar sobre isso, tá? A importância de você recrutar bem, de você tomar todos ali os seus cuidados. Então fica aguardando aí que a gente vai ter aí novidades sobre isso. Bacana? Beleza. Bom, sobre o pilar pessoa, compartilhe aí comigo se isso tem muito sentido, se isso está bacana, tá? Então, até o momento a gente falou 3 pilares: planejamento estratégico, processos e pessoas. Bacana? A Michelle colocou aqui, ó, a jornada do cliente já começa com uma boa contratação. Sim. Então, olha só, quando você, Michelle, faz uma boa contratação, então vamos imaginar que aí na sua empresa você faz uma boa contratação para o comercial, para o seu vendedor, tá? Aí o que acontece? Quando você contrata uma pessoa correta, o que vai acontecer ali com seus resultados? Vai potencializar muito mais. Se um cara é um bom vendedor, ele vai colocar mais dinheiro na sua empresa. Se é uma pessoa para o financeiro, você contratar uma pessoa para o perfil correto, tá? Aí a gente vai fazer. Bacana? Beleza? Bom, o quarto pilar que a gente vai falar é sobre relacionamento com o cliente. Então, olha só, esse pilar é muito importante. E aí a gente depende do quê? Da junção desses 2 últimos pilares que a gente falou agora, do pilar processo e do pilar pessoas. Então, quando você tem um bom processo e que você tem as pessoas corretas, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter tudo para esse quarto pilar dar certo, concorda comigo? Porque se você tem um bom processo, se você tem as pessoas corretas, o que vai acontecer? Você vai conseguir dar uma boa experiência para o seu cliente, você vai ter um bom relacionamento. Então, é fundamental, né? Então, o Júnior tinha comentado aí anteriormente sobre público-alvo, sobre a sua persona, tá? Então, é muito importante que você tenha um relacionamento com o seu cliente saudável, de respeito, confiança e principalmente um relacionamento de ganha-ganha. Porque muitas vezes a gente não tem um relacionamento, tá, de ganha-ganha com essas pessoas. Tá? Então, assim, nós temos que ter, o nosso cliente, a gente tem que ter uma entrega diferenciada, que fique bom para ele e que fique bom para a gente. Porque muitas vezes você vai entregar um produto ou um serviço, você coloca ali um preço baixo, você não analisa a sua margem e aí você entra tendo problemas financeiros com a sua empresa. Você já entra jogando mal ali no mercado. O que vai acontecer? Consequentemente, você não vai se relacionar bem, você não vai entregar algo de valor para o seu cliente. Então tem tudo a ver aí quando a gente fala de relacionamento. E aí, continuando aqui, você que está anotando, você que está fazendo algumas anotações, olha só, é muito importante alguns pontos serem observados. Primeiro, qualidade e boa experiência no atendimento. Tá, quando a gente fala de bom atendimento, as pessoas pensam assim, é o óbvio a gente fazer um bom atendimento. Mas, pessoal, o que eu mais vejo, principalmente em alguns municípios que eu ministro curso, com experiência aqui na nossa cidade, em outros municípios, eu vejo as pessoas sendo muito amadoras no atendimento. Às vezes você entra numa loja, a pessoa às vezes nem te olha. Às vezes a pessoa chega para você e está olhando num celular e nem te atende. Ela nem te pergunta o que você precisa. Eu preciso de tal produto, né? Então vamos pegar aqui o caso aqui do Anderson aqui, que ele está interagindo aqui. A empresa do Anderson trabalha com papel de parede. Aí a pessoa chega lá
para comprar o produto lá da empresa do Anderson e fala, olha, eu estou procurando papel de parede para minha casa. Ah, é para sua casa? Para qual ambiente? Para qual membro da família? Tá vendo o quanto é importante você ouvir, você estar ali para o cliente, porque aí você dá uma boa experiência. E, consequentemente, você faz ações para fidelizar. Quantas vezes a gente entra numa empresa, as pessoas não fazem o nosso cadastro, a pessoa não pergunta o nosso telefone. Então, compartilhando aqui com vocês, é muito importante quando você faz o cadastro do seu cliente, você pergunta a data de aniversário dele, você pega o e-mail dele, você anota o WhatsApp dele. Para quê? Para você interagir. Você pode colocar ele num grupo, numa lista de transmissão, você pode estar mandando informação para ele, às vezes um vídeo explicativo, ou seja, interagindo. Tudo isso, gente, está dentro do pilar de relacionamento com o cliente. Bacana? Adriano Gualberto, show de bola, bacana. Bom, Eli, agora que eu entendi aqui a sua colocação, tá? Eu até tenho uma pessoa aqui da minha equipe, tá? Que colocou, você está pedindo aqui um auxílio, né? A gente vai entrar em contato com você, já teve até pessoas aqui dentro dessa live aqui que já prontificou a te auxiliar nisso aí, bacana? Mas fica aí junto aí, tamo junto. Bom, quando a gente fala na qualidade e boa experiência, ações para fidelização, você consequentemente é indicado. E uma coisa que eu quero que você analise, olha só, se você não está sendo lembrado, indicado, tem algo errado com a sua empresa. Gente, quem não cresce, morre. Se você não está crescendo dentro da sua empresa, se você está estagnado, se você não está conquistando novos clientes, se não está acontecendo nada, você pode ter certeza que você pode ficar até fora do mercado. Então isso é muito sério. E está dentro desse pilar aqui, relacionamento com o cliente. E muitas vezes, nós empresários, a gente precisa procurar ter uma cultura centrada no cliente. Então você precisa estar ali para o seu cliente. Então eu como empresário, eu bato sempre nessa tecla com os meus colaboradores. Pessoal, nós precisamos dar uma boa experiência. Nós precisamos ser uma empresa que resolve a dor do cliente. Então, qualquer produto aqui, a gente tem vários produtos de contabilidade, de consultoria, de treinamentos, alguns produtos que a gente vende. Primeiro a gente ouve, o que eu posso te ajudar? E aí você pode ter certeza. E um indicador muito importante que eu quero que você analise é se você está sendo indicado. Se você está sendo indicado, você está fazendo a coisa correta. E a outra questão é a fidelização. Se o seu cliente sempre está comprando você, tá 10 o seu relacionamento com o cliente. E aí você pode validar aqui o seu relacionamento, que é o quarto pilar, relacionamento do cliente. Bacana? Bom, o nosso quinto pilar, que a gente vai falar aqui, é sobre tecnologia, tá? E aí, interage aí comigo. Analisa. Hoje, nesse momento que nós estamos passando, gente, cada momento mais, a gente está com mais tecnologia, a gente está vivendo um momento aí que a tecnologia, as inovações, a evolução está somente em crescimento. Vocês concordam? Coloca aí para mim que se sim, que não. Na parte de tecnologia, a tecnologia, ela é sua amiga ou ela é sua inimiga aí dentro da sua empresa? Compartilha aí comigo. Bom, já há algum tempo, né, as coisas já vêm assim num crescimento, numa aceleração grande. Só que no ano passado, quando a gente iniciou esse momento que nós estamos passando, o que acontece? Teve uma aceleração ainda maior sobre tecnologia. Agora que o marketing online evoluiu ainda mais, e agora principalmente está aparecendo aí cada dia mais tecnologia. E aí o que nós empreendedores, o que nós empresários precisamos fazer? A gente precisa acompanhar.
E aí eu queria que você anotasse alguns pontos importantes de reflexão e que você pode aí, se você já não tem ou quer melhorar, implementar aí na sua empresa. Beleza? O Valci colocou aqui, Nicole, ótima live, obrigado Nicole. O Juninho, sim, estamos vivos por isso, tecnologia, show de bola. O Valci está falando aqui, tecnologia é sempre uma grande amiga para as empresas. Concordo, Valci. Eu entendo também que ela só nos ajuda, tá? Então vamos lá. Automação dos processos, ou seja, quando você faz a automação dos processos dentro da sua empresa, você aumenta a sua produtividade. E aí é como o Valci está falando aí. Olha a amizade, né? Olha o ganho, né, Valci, que nós estamos tendo aí. A outra questão que está muito forte, a inteligência artificial. Então, olha só, sistemas de informação, inteligência artificial, cada vez mais sendo utilizadas. Então, a gente vive isso aí no cenário. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui na nossa empresa, nós temos um sistema, tá? Que ele tem uma inteligência artificial. O que ele faz? Ele pega todos os nossos contratos, tá? Ele gera a nota fiscal, ele manda uma mensagem para o cliente, ele envia a boleta e quando o cliente não paga, ele manda um aviso. Então isso é inteligência artificial, isso é inteligência, isso é a tecnologia ao seu favor. Então tem aí atendimentos que você pode colocar ali algumas mensagens usando a inteligência artificial ao seu favor. Então isso é bem interessante. Quando a gente pensa em sistemas de informação, a gente vai pensar aqui no sistema financeiro. O sistema financeiro, a gestão financeira é um outro pilar que a gente vai falar hoje ainda. Você precisa, é muito importante ter um sistema. E o sistema está aqui, nesse quinto pilar, que é a tecnologia. Software de relacionamento, então, eu utilizo aqui CRM, o CRM que eu utilizo aqui é o Agenda, que é uma ferramenta, é um sistema que você se relaciona com o seu cliente. Então, dentro de um CRM, ele tem etapas ali dentro do funil de vendas, desde o contato, o momento de você enviar uma proposta, o momento do follow-up e do fechamento. Então, olha só, tudo isso você utilizando a tecnologia. Então, olha só, muitas vezes você vai colocar ali, anotar em algum lugar que o cliente te pediu um orçamento. Aí você manda esse orçamento. Poxa, no meu sistema aqui, a gente manda um orçamento, ele me avisa se o meu cliente visualizou. Eu recebo uma mensagem falando assim, olha, o cliente visualizou o seu orçamento. Bom, a partir que o cliente visualiza, o que você pode fazer? Você já pode entrar em contato, tá? E, para a gente fechar, tecnologias, plataformas de comunicação, de projetos. A gente utiliza aqui o Trello, tem armazenamento em nuvens, né, que é algo que aqui na nossa empresa a gente também teve essa virada de chave de utilizar ali o nosso servidor em nuvens. Então, isso tudo dentro desse pilar é possível com a tecnologia você ir mais longe, ou seja, você ter um crescimento e ter melhores resultados, tá? Então, esse pilar, tecnologia, ele é fundamental aí para o crescimento da sua empresa. Então, você não perde tempo, acompanha, monitora isso aí de perto. Bacana? Se você não tem, começa a buscar cada vez mais. Bom, chegando aqui para o finalzinho, tá, da nossa live. Puxa, tá? Obrigado aqui pela conteúdo rico, show de bola, boa, bacana. Pessoal, que bom que vocês estão gostando. Vamos lá. Bom, agora a gente vai para o pilar gestão financeira. Então, o sexto pilar. Então, a gente falou de todos esses pilares, agora a gente chegou na parte financeira. E aí, eu quero que você comenta aqui comigo. Como que está a gestão financeira dentro da sua empresa? É algo que está doloroso? É algo que você tem dificuldade? Compartilhe aí comigo. E aí, para você ter uma gestão financeira, aí você vai anotar alguns pontos que é muito importante para você ter uma gestão financeira. O primeiro é os controles financeiros, ou seja, base. A base dos controles financeiros é você ter um controle de caixa, é você ter um controle de banco, contas a pagar, contas a receber, controle de venda do cartão. Para você que vende produto, industrializa, você ter ali um controle de estoque. Tudo isso é básico
para você ter controles financeiros. Então isso é base, tá, que você tem. Se você não tem esses controles que eu comentei, vai lá no meu canal que tem conteúdo lá onde eu explico cada um desses processos, tá? desses controles financeiros. Então tem um conteúdo bem interessante para você aprofundar lá. E uma dica é, dentro de um controle financeiro, que é o caixa e o banco, é você separar a pessoa física da jurídica, que é um grande gargalo dos empresários. Muitos empresários misturam as contas da pessoa física com a conta da jurídica. Então fica essa dica. A outra é que você pode estar me perguntando, tá, eu quero ter esses controles básicos, mas como que eu faço? Pessoal, você tem que analisar qual o momento que você está. O importante é você ter esses controles. E isso é imprescindível. Ponto, tem que fazer. Você pode fazer isso manual? Pode. Se tiver sentido para você, faça manual. Ah, mas eu quero fazer em planilha. Melhor ainda. A planilha, você vai ter ali um ganho em algumas formas, algumas coisas ali na planilha que vai te ajudar. Ou então você pode utilizar o pilar anterior, que é o sistema, que principalmente é muito mais produtivo e eficiente. Tá? Então você tem essas três maneiras. Bacana? O Valci está colocando aqui, controle difícil esse financeiro. Tá. Realmente, Valci, é desafiador, tá? Mas é possível fazer. É possível para você que quer fazer os seus controles financeiros pessoal, aí a gente tem um orçamento familiar, e você que tem empresa tem esses controles que eu comentei. E aí, para a gente fechar essa parte da gestão financeira, você pode, com esses controles, você pode reduzir seus custos, você pode analisar seus custos, as suas despesas, você pode melhorar a sua precificação, você analisar ali grupos de custo, grupos de despesas, inclusive, pessoal, analisar ali o seu prolabore, ou seja, será que essa empresa está pagando? Será que ela pode estar te pagando esse prolabore? É aqui dentro dessa gestão financeira que você analisa isso. Bacana? E com todas essas informações aqui, a gente começa também, dentro da gestão financeira, a gente utilizar ferramentas gerenciais. Com o controle contas a pagar e contas a receber, você pode utilizar a ferramenta fluxo de caixa, que é uma ferramenta de gestão que você pode construir cenários, que você pode projetar todas as suas entradas, todas as suas saídas, ou seja, você melhorar a sua gestão. Tem aí pesquisa pelo Sebrae que dos grandes gargalos, um dos grandes problemas dos empreendedores não ter sucesso, de quebrar, é falta de ter fluxo de caixa, falta de gerenciar os números da sua empresa. Então olha aí o quanto isso é perigoso dentro aí das empresas. Uma outra ferramenta, pegando lá o seu controle de caixa de banco, você pode ter um demonstrativo de resultado. O demonstrativo de resultado ele é composto por receita, custo, despesa, e ali ele vai te apresentar o resultado. Pessoal, se for positivo, a sua empresa está dando lucro. Se for negativo, a sua empresa está dando prejuízo. Se você quiser entender um pouquinho sobre demonstrativo de resultado, também tem conteúdos lá dentro do meu canal que você pode aperfeiçoar, melhorar e entender. Inclusive, você assistindo um vídeo lá, você pode me pedir a planilha, que eu mando uma planilha aqui para você já iniciar aí fazendo um demonstrativo de resultado. Mas não tem como você ter fluxo de caixa, ter demonstrativo de resultado sem ter os controles básicos, tá? Então isso é muito importante. E para a gente fechar, se você com um demonstrativo de resultado, você pode analisar alguns indicadores. Se a sua empresa tem um indicador de lucratividade, rentabilidade, ponto de equilíbrio, ou seja, se o que você vende, o que você produz, você consegue pagar os seus custos e as suas despesas, o ponto de equilíbrio é um indicador que te auxilia nisso. Tá? Você vai ver o prazo do investimento, um prazo do retorno do investimento. Então todos esses são indicadores fundamentais que você pode ter aí dentro do pilar gestão financeira. Bacana? Bom, e aí a gente partindo aqui para o finalzinho, tá? Depois que você tem todos esses pilares, né, a gente precisa gerenciar o gerenciamento desses indicadores, tá? Então, quando você pega lá
análise de todas essas informações é você monitorar periodicamente os seus resultados e fazer o quê? As ações corretivas quando for necessário. Então, quando você, por exemplo, monitora os seus indicadores, você consegue avaliar, acompanhar o resultado da sua equipe, de cada um dos setores, dos profissionais que está trabalhando com você. Você consegue avaliar e quando não está dando ali um indicador de desempenho bacana, o que você tem que fazer? Você tem que rever a sua estratégia, que está lá atrás no primeiro pilar dentro do planejamento, tá? Outra coisa, você com esses indicadores de desempenho, você consegue analisar percentual de lucratividade, a sua taxa anual de crescimento. Um outro indicador muito importante aqui, pessoal, a aquisição de clientes, o ticket médio das suas vendas e o nível de absenteísmo dos seus funcionários. Então, todos esses indicadores você consegue controlar eles gerenciando os seus indicadores. Então, você pega todas essas informações e começa a analisar. Bacana? Bom, gente, então aqui, chegando aqui no finalzinho, eu quero só rever aqui com vocês, tá? Então, dentro desses pilares, tá? Então, o primeiro pilar, planejamento estratégico. Então, faça aí essa análise, analisa direitinho todo esse conteúdo. Esse conteúdo vai ficar salvo aqui, depois você pode assistir, você pode rever, tá? Depois a gente falou do segundo pilar, definição de processos, que é onde você encanta os seus clientes. Então, analisa bem essa parte dos seus processos e pensa, início, meio e fim. Como que está a experiência do seu cliente? É aqui que você vai encantar o seu cliente. E o terceiro pilar, que é pessoas, que é um grande desafio nosso aí de empresários. A gente ter as pessoas certas nos lugares certos da nossa empresa, tá? E aí depois tem o quarto pilar, que é o relacionamento com o cliente, e ali você tem vários critérios para ser analisado ali, desde um atendimento, fidelizar o cliente, ter uma cultura centrada dentro do cliente, está aqui, nesse pilar. E o quinto pilar, que vários de vocês aqui falaram da importância, e eu estou junto, que é a tecnologia, tá? Então, é a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor. Bacana? E no sexto pilar, nós falamos de quem? Gestão financeira. Então, dos controles financeiros, das ferramentas gerenciais, e você precisa, uma dica, é você se comprometer a fazer. O que o Valci comentou assim, nossa, é muito difícil, é desafiador. Você precisa ver o benefício da gestão financeira, tá? E dentro desse tema, vai me acompanhando. Nessas próximas semanas, a gente vai ter bastante conteúdo voltado a essa parte de gestão, de planejamento, tá? E aí vai acompanhando, não deixa de se inscrever lá no canal, que a gente sempre tem conteúdos aí para vocês. E, por último, depois da gestão financeira, você gerenciar seus indicadores. Bacana? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, de ter ajudado. Eu quero agradecer cada um que ficou até o final aqui, tá? Agradecer aí o Rodrigo, a Lu Ribeiro que entrou, a Hélia, a Anne, tá? O Valci, o Júnior, né? A Regina que está aqui, Geisiane, Júnior, Nicole, Anderson, tá? O Adriano, a Michela, né? Várias pessoas aqui que interagiram, tá? Gente, então é isso. Um forte abraço, fiquem com Deus e nos encontramos aí na próxima live. Um forte abraço e até mais.